Senhora Presidente, Senadora Vanessa Graziotin, senhores senadores, senhoras senadoras, amigos e amigas que nos honram com suas presenças nesta sessão e também aqueles que nos assistem e nos ouvem por meio da TV ou da Rádio Senado. De maneira especial, registro entre nós, na tribuna de honra do Senado Federal, a presença do prefeito de Monte Carmelo, Minas Gerais, cidade localizada no Triângulo Mineiro, Dr. Fausto Reis Nogueira, e de seus convidados, João Batista Chaves Filho, vice-prefeito de Monte Carmelo, Agemiro Helder Amorim Barbosa, assessor político do prefeito, e Rafael Costa Mendes, procurador-geral do município. Na condição de filho de Monte Carmelo, em meu nome e em nome dos senadores Aécio Neves, Clésio Andrade e Zezé Perrella, e dos demais senadores que integram essa casa, senhora presidente, senhores senadores, transmito aos senhores e a todos os carmelitanos o nosso fraternal abraço. Em resumo, senhora presidente, pretendo falar nessa tarde sobre a aplicação, por nós legisladores e pelos intérpretes do direito, da lógica do razoável, ou lógica humana, idealizada por Recasens Siches. Um dos grandes erros do século XX e que se repete no século XXI foi procurar entender o conteúdo das normas jurídicas através dos métodos da lógica tradicional, isto é, da lógica habitualmente chamada matemático-física, dedutiva ou silogística. Esses métodos valem para a matemática, para a física e outras ciências da natureza, não sendo, todavia, aplicáveis quase sempre ao tratamento dos problemas práticos de conduta humana, domésticos, familiares, econômicos, sociais e jurídicos. Há que se destacar que as normas jurídicas não são, nem pretendem ser, proposições de conhecimento com intenção científica, sobre as quais se possa conferir atributos de verdade ou de falsidade. O que procura-se dizer é que os conteúdos das normas jurídicas não são proposições lógicas das quais se possa extrair um juízo inflexível, integralmente verdadeiro ou falso. As normas do direito positivo são instrumentos práticos, elaborados e construídos pelo homem para que, mediante seu manejo, venham a produzir, na realidade social, determinados efeitos. Assim, longe de ser um ensaio de conhecimentos vulgares ou científicos, o direito, enquanto realidade, é uma arte prática, uma técnica, uma forma de controle social. A lógica da lei não é estática nem cristalizada, mas dinâmica e evolutiva. Desse modo, observa-se que o conteúdo das normas jurídicas não pode e não deve ser tratado como verdade mediante emprego da lógica clássica, da lógica do racional. Não é demais ressaltar que a aplicação da lógica clássica à interpretação jurídica, em determinados casos, pode conduzir o intérprete e o legislador também a um resultado inadequado, insensato, imprudente e, acima de tudo, injusto. A vida e a existência humana não podem ser entendidas pelos métodos com os quais se conhece e explica os fenômenos da natureza. Os fatos humanos, ainda que tenham suas causas e produzam seus efeitos, possuem uma dimensão desconhecida no mundo da natureza. Possuem sentido e significado que se relacionam entre si. Diferente de boa parte do ordenamento constitucional estrangeiro, a Constituição de 1988 assumiu como proposta não só a garantia dos direitos fundamentais contra o poder do Estado e sua natural tendência ao abuso, mas também a inserção de um bloco programático dirigente com a finalidade de fornecer à atividade estatal uma direção política vinculada e permanente. Houve com isso, senhora presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, a constitucionalização dos critérios do justo comum e da política justa, de princípios como o da proporcionalidade e da razoabilidade, e como não poderia ser diferente da lógica do razoável.
Mais que nunca, a atual Constituição brasileira volta para um resultado justo, tendo como objetivo principal a mudança social por meio do direito. Dessa forma, a nós, legisladores, e aos intérpretes da Constituição e das normas infraconstitucionais, caberá a difícil tarefa de dar efetividade às normas constitucionais relacionadas às transformações políticas, econômicas e sociais. Isso significa que, em relação à Constituição, seus preceitos devem estar contidos nos valores universais, incondicionais e necessários. Eminente jurista e filósofo mexicano, o professor Dr. Luiz Recasens Siches, nascido em 1903 e falecido em 1977, contribuiu notavelmente para o aperfeiçoamento do direito. Ele foi o primeiro a idealizar e a defender a denominada lógica do razoável ou lógica humana. O professor Recasens Siches desenvolveu uma proposta articulada, pautada em uma maneira inédita de interpretar o direito. Para isso, ele alerta a comunidade jurídica para a necessidade de se reformular concepções tradicionais, como a da função judicial e dos métodos interpretativos. Propõe, sobretudo, a superação do uso exclusivo da lógica tradicional, em prol do alcance de soluções mais justas mediante o uso da lógica do razoável. Dessa forma, a lógica do razoável apresenta-se como o meio mais satisfatório de solução dos problemas decorrentes da elaboração, da interpretação e da aplicação do direito. Recasens Siches acrescenta que o direito não é uma ciência, mas um instrumento hábil para provocar na realidade social determinados resultados. Obviamente, isso não nega a existência de uma ciência do direito, a saber, a ciência que estuda esse instrumento prático que o direito é. Com a aplicação da lógica do razoável, lógica humana, deve-se considerar inconstitucional qualquer projeto de lei ou ato normativo cuja aplicação conduza a uma solução injusta, irrazoável e desproporcional. Senador Pedro Taques. Nesse ponto, vários recursos poderão auxiliar o legislador e o intérprete na busca dessa conclusão. Entre eles, a inadequação ou incongruência entre os meios ou fins ou objetivos. Considerando a inaplicabilidade e a interpretação da lógica tradicional ou clássica, salvo raríssimas exceções, a lógica do razoável, lógica humana, em harmonia com as espécies, métodos e princípios de interpretação, é capaz de auxiliar, orientar e conduzir o legislador e o intérprete à melhor solução. Todavia, a lógica do razoável não deve ser considerada um método de interpretação único ou exclusivo, em que pese o reconhecimento de sua elevada importância. Pelo que se expôs aqui, entende-se poder classificar a lógica do razoável como um princípio hermenêutico de interpretação da Constituição, colocando-o ao lado de outros, como os princípios da proporcionalidade, de índole alemã, e da razoabilidade de origem americana. Vê-se que as normas gerais, como a Constituição, as leis e os regramentos, falam da única maneira que podem falar, em termos relativamente gerais e abstratos. Em contrapartida, a vida humana e as realidades sociais possuem sempre caráter particular e concreto. Por conseguinte, para cumprir ou impor uma lei ou um regramento jurídico, é inescapavelmente, necessário converter a regra geral em uma norma individualizada, transformando os termos abstratos e genéricos em preceitos concretos e singulares. Para o professor Recasens Siches, uma norma jurídica é um pedaço de vida humana objetivada. Com tal afirmação, explica que para se compreender cabalmente a norma jurídica, é preciso analisá-la desde o ponto de vista da índole e da estrutura da vida humana. Já estou terminando, senhora presidente. Em outras palavras, a aplicação das normas jurídicas não consiste em um mero reviver a pauta, em puramente copiá-la, mas, pelo contrário, implica em algo novo. Vale lembrar que esse algo novo não está previamente contido na norma geral. Por derradeiro, relembro o processo de individualização e de concretização da norma geral e da consequente aplicação desta ao caso geral. Portanto, todo esse processo de elaboração, individualização, de concreção e de aplicação da norma jurídica deverá ser regido por um tipo especial de lógica, diferente da lógica tradicional.
enfim, deve ser regido pela lógica da ação humana, que se remete a valores e dirige-se à realização de fins. A doutrina oferece exemplos visando demonstrar que a lógica do razoável pode causar no âmbito das possíveis soluções. Senhor presidente Eduardo Suplicy, Recasem Siches cita vários exemplos de aplicação da lógica do razoável. Em um deles, cita Redbrook para contar que em uma estação ferroviária da Polônia havia um cartaz que mencionava um dispositivo da norma ferroviária cujo texto dizia, abro aspas, é proibida a entrada de cachorros. Um certo dia, alguém quis ingressar naquela estação com seu urso, alegando que a norma proibitiva referia-se apenas aos cachorros e não a ursos ou outros animais. Mas teve o seu acesso impedido pelo vigia, notadamente porque o urso, na condição de animal silvestre, é, em tese, muito mais agressivo que o cachorro. No dia seguinte, o mesmo guarda autorizou a entrada de um deficiente visual, juntamente com seu cão-guia, que, em face da cegueira daquele, orientava seus passos. De maneira alguma, converter um cachorro em urso, nem é capaz de permitir a entrada de um cachorro quando essa for vedada. Para o comando normativo, urso será sempre urso e cachorro será sempre cachorro. O primeiro é o animal selvagem, enquanto o segundo é o animal doméstico. Assim, não há a menor dúvida de que, de acordo com a lógica tradicional, as duas soluções encontradas pelo vigia devem ser recriminadas. A primeira, porque deveria ter permitido a entrada do urso, já que a norma só impedia a entrada de cachorro. A segunda, porque não poderia permitir a entrada do cachorro que acompanhava o deficiente visual, uma vez que a norma proibia a entrada de cachorro. Essas duas soluções, nitidamente simples, senhor presidente, senhores senadores, refletem quão inadequado é o uso da lógica tradicional no universo das relações humanas. Os mencionados exemplos nos sugerem as veementes suspeitas de que a lógica tradicional não se mostra capaz de solucionar grande parte dos problemas de interpretação jurídica. E mais, além de não resolvê-los, a lógica tradicional produz consequências díspares e irrazoáveis. Já termino, senhor presidente. O professor Recasem Siches explica que isso se deve ao fato de que a lógica tradicional possui caráter meramente enunciativo do ser e do não ser, não contendo pontos de vista valorativos nem estimações a respeito da correlação entre meios e fins, tampouco sobre a eficácia dos meios em relação a determinados fins. Conclui-se, por fim, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente Eduardo Suplicy, que a lógica do razoável é independente, mas harmônica com os demais princípios que norteiam a interpretação das leis, com as espécies e com os vários métodos de interpretação. A lógica tradicional ou clássica tem seu lugar de aplicação, mas são raros os casos. Com essas breves considerações, senhor presidente, considerando a exiguidade do meu tempo, ao número de oradores inscritos, requero que as demais peças desse pronunciamento sejam dadas como lidas. Obrigado pela atenção e pela gentileza. Tenham todos uma boa tarde. Muito obrigado.